claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com fervor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Pai Francisco, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Na avenida ou em cada esquina, ser franciscanos com ousadia e sem demora, ser uma ordem penitente a caminho, ser no século filhos da misericórdia. Ensina-nos, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer. Olá, irmãos, boa tarde, paz e bem. Paz e bem para quem está chegando aí, para nos acompanhar ao vivo pelo Facebook. Nós estamos em mais uma live dos nossos encontros distritais, que foi uma forma aí que nós encontramos de estarmos juntos, né, como irmãos, partilhando, nos vendo e nos conectando em meio a tantas provações e dificuldades de um ano atípico, né? Hoje nós temos um feliz tema para estarmos conversando, que é a assistência espiritual, que é a assistência dos nossos irmãos e irmãs, né, da primeira e segunda ordem. Mas antes de começarmos a dar a entrada e a tema e tudo, gostaríamos de fazer uma pequena apresentação, que vocês tenham aí nome, né, dessas carinhas que vocês estão vendo por aí. Tá? E quem está chegando também, vai colocando aí no chat para gente de que fraternidade que é, de qual cidade que vocês estão falando, tá bom? Vai participando junto com a gente, tá? Que essa live é feita junto, tá? Todo mundo unido. Meu nome é Ana Paula, eu sou da Fraternidade Monte Alverne, de Patos de Minas. Estou como vice-ministra regional hoje e ainda, né, porque nós teríamos um capítulo este ano, mas como está sendo adiado, né, então ainda estamos como vice-ministra. E também como ministra na minha fraternidade local, tá bom? Agora eu vou passar a bola para apresentações da Franciele, por favor, Fran. Olá, boa tarde, paz e bem. Como a Ana disse, eu me chamo Franciele, né? Faço parte da JUFRA de Carmo do Paranaíba, Perfeita Alegria, e estou à frente do Distrito 1 de Minas Gerais. Então, é muito bom estar aqui hoje, espero poder contribuir com essa live e vamos lá.
Bom, eu me apresento também, sou o Frei Adelmo Francisco, dos Frades Menores, dentro da província de Santa Cruz, que é a Ordem Menores presente em Minas Gerais. Eu fui escolhido para ser o assistente regional e junto à assistente regional da OFS, que também coincide com o estado de Minas. E junto com esse serviço de acompanhamento das fraternidades, do Conselho Regional em Minas Gerais, eu sou também responsável pela Terra Santa, pela custódia, pela guarda, pelo cuidado da Terra Santa, lá onde Jesus nasceu, em Minas Gerais. Essa ligação entre a Terra Santa e toda a presença franciscana lá, muito importante lembrar disso, e a animação desse carinho, esse amor, essa devoção e essa ajuda humanitária com aqueles lugares, e principalmente para com os cristãos que estão lá. Uma bela coincidência, né? Esse serviço OFS, animar a OFS e animar também o amor à Terra Santa, porque eu tem tudo a ver com o nosso carisma francisclariano. Paz e bem, vamos ter um bom encontro, se Deus quiser. Paz e bem, meu nome é Frei André, sou da província dos Frades Menores Capuchinhos e hoje eu estou assistente regional da Jufra. Paz e bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Frei Marcos, sou da província de Santa Cruz e estou assistente da Jufra, a nível regional, né? Eu moro em Contagem e estou terminando o curso de Teologia. Eu sou Frei Jean, natural de Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte, na Pompeia. Franciscano Capuchinho, Sudeste 1. Todos os franciscanos. Paz e bem. Paz e bem a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos que estão chegando, dando a sua boa tarde, seu paz e bem, bem-vindos. Agora nós vamos passar para a oração, por favor. Esse momento de oração, né, vamos pedir a intercessão de Santíssima Trindade para vir com a gente, né? Vamos invocar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora o Frei Adelmo vai conduzir com o canto da gente. Vamos todos nos colocar diante do Pai, que quer dar o seu Espírito, que quer que todas as coisas sejam iluminadas por esse mesmo Espírito e que a gente possa observar, compreender, segundo o mesmo Espírito, todas as coisas. Então, que esse Espírito de Deus esteja sobre esse encontro, sobre as pessoas que não podem vir aqui por motivos óbvios, que o virtual e presencial não é possível, mas principalmente as pessoas que estão aqui por causa dessa maneira virtual de a gente se encontrar. Eu acredito que o Espírito Santo quer nos iluminar, quer nos falar. Então vamos cantar aquele canto que todo mundo conhece, mas com as palavras bem próprias para esse encontro. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Nosso encontro vem iluminar. A nossa igreja vem iluminar. A OFS vem iluminar. Nossa Jufra vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar.
Espírito Santo, vem iluminar nossos caminhos, vem iluminar nossas ideias, vem iluminar os que te esperam, vem iluminar nós dispersos, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Leitura do Evangelho de João. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe as suas vidas pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê o lobo, vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Palavras de vida e palavras que nos libertam, essa que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São João. Quem quiser seguir, está no capítulo 10. Começa já no versículo 10. Então, só vem para roubar, matar e destruir. E Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estávamos preparando, a Franciele e eu, esse encontro, e ela sugeriu essa lei, e eu achei ela muito, eu falei, vamos pegá-la, porque ela tem tudo a ver com Francisco de Assis. Ela é o próprio Jesus conosco, então ela tem tudo a ver com Jesus Cristo. O Verbo feito carne, que nos ensinou o caminho que leva ao nosso destino comum, que é o amor eterno na casa do Pai. E ela tem a ver com a missão dos frades menores no acompanhamento das fraternidades da Ordem Franciscana Secular. Eu lembro aqui e enfatizo esses 3 níveis e vigor dessa palavra. O nível fundacional, que é o próprio Jesus. Eu sou o bom pastor. E o nível fundacional também em relação a nós franciscanos, que é São Francisco de Assis. Podemos esclarecer que é também a nossa mãe espiritual, Santa Clara de Assis. Esses 2 mestres fundadores desse que nós chamamos de franciscanismo, de ordem dos frades menores, franciscana secular, que é esse edifício que tem como missão na identidade, como o próprio Francisco vivenciou e por isso fundou essa ordem, o restaurar a igreja, não jogar pedras na igreja. O refundar essa igreja, o fazer essa igreja ser aquilo que ela deve ser, uma igreja a caminho junto aos preferidos do reino, como Jesus bem nos apontou. E como o Papa Francisco, que é o responsável por essa igreja, está nos apontando. Eu acredito que
essa igreja que nós somos chamados a renovar, e Francisco fez isso. E nós, como assistentes, precisamos fazer, no atualizar, no fazer fecunda a palavra de Deus, expressa naquilo que um lema está sendo o lema da Ordem Franciscana Secular em Minas Gerais. Uma igreja em saída. E junto a esse lema, uma igreja em saída, que Papa Francisco nos recordou, vem também uma palavra, um provérbio, também dito pelo Papa Francisco nessa mesma ocasião, em que diz que o pastor tem o cheiro das ovelhas. E se as ovelhas sofrem, ele está ali com essas ovelhas. Se essa ovelha está ali, ele está ali com essas ovelhas. Então, essa dimensão de Francisco, que quer restaurar a igreja, de Jesus, que mostra um caminho novo, que funda essa igreja, e de nós, assistentes, a exemplo de Francisco, na missão de restaurar, de refundar essa igreja, para acontecer o reino de Deus, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ela precisa ser muito bem testemunhada pelos frades menores, capuchinhos, conventuais, e em sua forma colegiada, e também a terceira ordem lá. Veja bem o que segue nessa leitura. Quem não é o bom pastor ou o mau pastor, e Jesus é direto, o mercenário, aquele que está ali por obrigação, para receber um salário, e às vezes até está recebendo o salário para pegar essas ovelhas para os seus próprios interesses. Jesus falou antes, e aqui ele reforça: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E se vier o lobo, e quando vem o lobo, ele sofre com essas ovelhas. Ele está junto com essas ovelhas, porque ele ama essas ovelhas. Ele não é porque precisa do salário. Ele está ali porque aquelas pessoas que ele quer conduzir à vida eterna. Isso fez muito bem Jesus, deu a vida. Fez muito bem São Francisco de Assis. Ele deu a vida. Francisco de Assis foi um homem que, quando a gente olha para os estigmas, contempla o que significado dos estigmas que ele quis sempre escondido. A esses significa: eu quero dar a vida pela igreja e quero que todos os frades façam o mesmo, até o fim. E Francisco foi fiel, ele deu a vida. Então, esse é o chamado para nós todos, franciscanos, seja da ordem, seja seculares, para nós todos assistentes, essa missão de dar a vida pelas ovelhas. E em alguns versículos anteriores, nesse mesmo capítulo, Jesus falava: o conhece as ovelhas pelo nome. E eles sabem quando é o pastor e quando não é. Então, que esse nosso encontro seja muito frutuoso, a gente vê essa missão dos assistentes espirituais da Ordem Franciscana Secular, não de darem a vida em favor do reino de Deus. Agora, eu gostaria só de pedir mais uma vez, e encerrando essa reflexão, mas cantando, que o próprio Deus nos faça entusiasmados nessa missão de dar a vida. Então, eu queria cantar aquele canto: oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Estou pegando a página aqui, página 176, eu já achei, e vamos lá. Que esse encontro seja, então, como continuidade dessa oração, um encontro que a gente vai sentir muita alegria, porque não é sem dificuldades que esse ministério é exercido, mas é para o bem que Francisco o desejou, como a gente vai ver nas conversas que a gente vai envolver ao longo dessa live. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. É óleo
que nos consagra, que ungiu teu servo Arão. É óleo nos consagra, que ungiu teu servo Arão. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmão, mesmo virtual. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmão. Senhor, tu nos abençoas e a vida vem de porção. É vida dura, gostosa é nossa união. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria, né? Estarmos entre irmãos e já ver tantos aí se manifestando, dizendo o nome, de onde estão. Muito obrigado, Fran e Frei, pela oração. E que nos sintamos sempre acolhidos, né? Nesse amor ao bom pastor. Gente, então nós vamos começar agora a desenvolver o tema que é sobre assistência espiritual. Quem quiser, está aberto, tá? Pode estar colocando as suas questões, as suas perguntas, algum comentário aí que a gente vai estar, em meio à nossa conversa, tá tentando responder e conversar com todos. Nós preparamos algumas questões e nós vamos direcionar os freis que estão aqui para nos dar esse melhor entendimento, né, do que é essa assistência espiritual. Para começar, então, eu vou conversar com o Frei Jean. Frei Jean, então, por favor, explique aí para quem ainda não tem essa noção correta do que é assistência espiritual, o que é realmente essa assistência que é cuidado aí por vocês dos frades capuchinhos e os frades menores. Então, essa assistência, né, aos nossos irmãos, né, da UFS e a JUFRA, é uma assistência de cuidado e de carinho com a espiritualidade, né, da ordem. Então, aí os assistentes espirituais, né, eles têm a responsabilidade de envolver toda a fraternidade para que haja uma plenitude da vida da qual o Senhor havia chamado, né? Como consta, né, nos documentos. E, além disso, garantir a fidelidade, né, ou seja, garantir a fidelidade ao carisma franciscano, proporcionando, né, uma comunhão entre toda a família franciscana em sintonia com a igreja, né, com essa igreja que nós estamos aí, que é a igreja proposta pelo Papa Francisco, que é a igreja em saída. Né? Então, aí, é dever do assistente colaborar em conjunto com a equipe de formação da UFS para que haja um bom desenvolvimento da fraternidade, né? E assim como toda a formação, né, dos irmãos. O assistente espiritual, ele acompanha os irmãos em todos os momentos, né? Seja nas alegrias, nas tristezas, né? Este, por sua vez, ele deve estar presente em todos os acontecimentos da fraternidade, na família, com o desejo de conhecer profundamente, né, os irmãos que lhe foram confiados. É ser aí pastor. Então, vale lembrar, né, que os assistentes não é diretor, né? Então, não, cabe aos nossos irmãos seculares aí uma autonomia na condução, formação, animação e promoção vocacional da UFS. Sim, Frei, muito obrigada. Então, é isso. É um estar junto na caminhada, né? E assim, Frei Adão, o senhor quer acrescentar alguma coisa no sentido dessa assistência espiritual? É só lembrar os níveis da assistência, Sim. né? Que essa assistência se dá ali nas locais por uma determinada nomeada, como a gente vai desenvolver aqui também.
E tem a assistência em nível regional, como eu disse na apresentação, o Jean e eu, todos nós que estamos aqui, esses 4, estamos em nível regional em Minas Gerais. Também tem assistência em nível nacional, não é? No Brasil, lá em outro continente, tem uma outro assistente daquele outro continente, daquela idade. E existe assistência internacional, mas a missão é a mesma. Essa observação de que não é de dirigir, como a colaborar, trabalhar junto, em algumas coisas não podemos nem fazer, e algumas coisas temos que fazer, principalmente, como foi bem dito, na área da espiritualidade. Esse é o acompanhamento. Muito bem. Muito bom. E vale lembrar, né, a Fabiana, lá de Uberlândia, até colocou aí no chat que preservar o carisma, né, a fidelidade ao carisma, vocês estarem atentos e isso garantir a nossa fidelidade ao carisma. Isso é muito bonito e importante, Freis. E a gente sabe, né, temos aí, então, vocês 4 representando a nível regional, o Frei André, que é o FM Capuchinhos, Ordem dos Frades Capuchinhos, Frei Jean, da Ordem dos Frades Capuchinhos, Frei Adelmo e Frei Marcos, Frades Menores. A gente sabe que cada província tem o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de conduzir, as suas próprias regras, a sua forma de conduzir os trabalhos. Gostaríamos de saber um pouco como é feito essa escolha dos assistentes em cada uma das províncias. Se o Frei Jean quiser começar, por favor, Frei Jean, como é feita aí nos Capuchinhos a escolha dos frades assistentes em toda a província? Jean, acho que está travando um pouquinho a sua internet, nós não estamos te ouvindo. Adelmo, você consegue ouvir? Pode começar. Adelmo, seu microfone não está aberto. Bom, agora abriu, né? Olha, na nossa província, a eleição, depois de um capítulo, normalmente, que nós realizamos o capítulo a cada 3 anos, de acordo com as nossas constituições, e existe um governo eleito, vai nomear os assistentes para cada fraternidade onde nós estamos presentes. Por exemplo, em Divinópolis nós estamos presentes, então ali tem um OFS, então é nomeado um frade daquela frade para daquela fraternidade franciscana, né, para onde mora o frade, para assistir aquela fraternidade. E assim também em outros lugares onde nós estamos presentes. Nos lugares onde nós não estamos presentes, mais próximo, né? Por exemplo, nós não estamos mais presentes lá em que dificuldade, mas já estivemos presentes. E também naquela região, os mais próximos, capuchinhos, mas tem condições da gente estar acompanhando. Então, o ministro provincial, com o seu governo, nomeia um frade, atualmente o Frei Heron, que mora em Jequitinhonha, é muito distante, e é difícil, às vezes, um acompanhamento mais próximo, mas ele é o assistente nomeado. E assim por diante, em várias fraternidades. E o regional também é uma escolha do provincial junto com o seu governo. Quando ele é eleito, a questão também vem depois, se a gente for transferido, vamos supor, vai tirar, e aconteceu, José Bandeira, que estava acompanhando a fraternidade de Santa Terezinha, aqui em Belo Horizonte, ele foi para outra cidade, então, foi para Divinópolis, aí tem que nomear uma outra pessoa. Então, mas quem nomeia é o provincial, junto com o seu definitório, e não alguém da
da Fraternidade Renomeia, e não sou eu que escolho os assistentes regionais, também não. Eu acredito que não é muito diferente em relação aos capuchinhos, mas se tiver alguma coisa, o Jean e o André podem também lembrar mais alguma coisa. Sim, eu vou fazer só uma ressalva, Frei, que é sobre os tempos, né, das assistências espirituais. Em algumas fraternidades coincidem, né, de ser o mesmo tempo, no mesmo ano, o conselho da fraternidade local ou regional, e estar trocando no mesmo tempo que houve assembleia, capítulo dos frades. Mas existe também algumas questões que são feitas fora dos tempos, né? Por exemplo, o nosso conselho, ele entrou, nós tínhamos um frade que nos acompanhava, dos franciscanos menores, e tínhamos outro irmão franciscano capuchinho que nos acompanhava. Nesse meio tempo, houve capítulo das duas ordens e que se mudou, que se fez essa mudança dos freis assistentes. Existe essa diferença também. Frei André, você quer nos contar um pouquinho como é feita essas escolhas nesses tempos aí de vocês? Porque dentro da ordem da fraternidade secular, nós mandamos o pedido para assistência e tudo. E como é que é feita essa nomeação? Tanto para a fraternidade de OFS, como para a fraternidade de Jufra? Segue o mesmo princípio até então do que o Frei Adelmo falou. Geralmente é num capítulo, aí o ministro provincial e seu conselho delega quem vai estar à frente de cada, da Jufra, da UFS, as assistências locais. Já entrou, Jean, tem algum acréscimo a dizer sobre as escolhas, sobre como é feito essas determinações na província? Assim, neste novo conselho da nossa província, né, está tendo a opção, né, de colocar nós mais novos, né, para estar à frente, né, para assim nos ajudar na formação também. Então, isso também é assim, algo que está sendo novo para nós, né, capuchinhos, da província de Minas Gerais. Obrigada, Frei. Obrigada, Frei Adelmo. Frei Marcos, e para a Jufra, nos frades menores, como é que está sendo essas escolhas, essas mudanças, e até mesmo quando se precisa ter uma substituição? Como que ocorre isso? Ocorre da mesma forma que o Frei Adelmo colocou, né? Após o capítulo, tem essa escolha, né? Eu vou, então, falar um pouco sobre a questão de quando acontece de quem está acompanhando acontecer de mudar de fraternidade e ter uma substituição, que foi o meu caso e o caso de outros também, né? Nós chegamos após o início do triênio, então nós substituímos nossos contratos de sala. E então o provincial, junto com o conselho, ele tenta buscar melhor atender essas fraternidades. Eles sempre buscam também pessoas que têm uma tendência, uma inclinação maior para esses serviços, né? Porque, por vezes, tem pessoas que não têm muita tendência a trabalhar com juventude. Então, eles buscam também, no meu caso, né? Eles buscam as pessoas que têm uma tendência já para um serviço específico e, dessa forma, escolher essa pessoa, mas também tem uma conversa, a gente é consultado se a gente quer realmente estar desenvolvendo esse serviço ou não, porque também cabe a nós dar se sim ou não, né? Então a gente é consultado, tem essa questão também, né? Da consulta. Muito bom saber disso, então, porque é um desejo do coração de vocês também, né? Estar nessa assistência, estar próximo às fraternidades. Frei, antes de ser assistente da Jufra, você teve algum contato, soube de alguma coisa em relação à Jufra dentro da sua formação, Marcos? O meu contato com a Jufra foi muito pouco no início de formação, no início, né?
eu tive o maior contato com a Jufra quando eu fui fazer minha presença vocacional, que foi em Jequitinhonha, e lá eu morei um ano e tinha uma fraternidade que não era uma fraternidade reconhecida ainda por conta de um processo que estava sendo esperado. Nós tentamos reavivar essa fraternidade e com isso eu fui convidado a participar do COJUFRA em Carmo. Daí que eu tive um maior contato com a Jufra e gostei do trabalho, achei muito bonito, fui conhecer um pouco mais a Jufra, né? E junto com esses jovens nós buscamos visitar ali próximo à fraternidade da UFS também, em Itaipé, e daí tentando ajudar esses jovens a conhecer um pouco mais dessa espiritualidade da UFS, para ver se em Jequitinhonha revivava a fraternidade e a gente poderia reconhecer essa fraternidade. Foi aí, então, que eu tive um conhecimento de Jufra, de UFS, um pouco maior, a partir desse trabalho, né? E depois eu fui convidado a estar desenvolvendo o trabalho de assistência espiritual regional. Mas foi na prática, foi no dia a dia, contato. Jean, você acha importante, na questão da formação de vocês, inicial, vocês terem esse contato do que é a família franciscana toda, esse contexto assim, de ordem franciscana secular, de Jufra, você acharia importante ter na formação de vocês esses contatos iniciais? Sim, eu acho muito importante, né? Porque nem todos chegam para as nossas províncias, né, dentro de um processo formativo, já entendendo o que é OFS e Jufra, né? Muitos não têm essa convivência, dessa complexidade do nosso carisma, né? Então, eu acho muito importante isso, ter na nossa formação, né? Nós, né, enquanto a província dos Capuchinhos, nós estamos reformando a nossa formação, né? Então, já consta lá a formação de Jufra e OFS, né, que está aí a caminho. Acho muito importante. Ótimo, muito obrigada. Passar a bola para a Fran, por favor, Fran. Então, né, Fregiana, a gente sabe da importância da formação, né? E sabemos também que vocês são membros ativos e participativos, né, da equipe de formação. A gente também ressalta que a formação não é responsabilidade de vocês. Frei, nos conte como que se dá essa formação? Qual que é o entendimento de vocês sobre essa formação? Bom, eu também tive de ser formado nisso, né? Porque quando foi me confiado o trabalho, né, da assistência espiritual ao UFS, até então eu tinha sido só jufrista, né? E depois fazendo parte, né, sendo aquém, né, desse carisma, eu entendo essa sendo membro ativo na participação, né, da equipe de formação da UFS, sendo aquele que está junto para colaborar, né, sendo aí um apoio do nosso carisma mesmo, né, para que ninguém possa se perder diante daquilo que nos é proposto por Francisco e Clara de Assis. É assim que eu entendo um pouco da nossa participação enquanto membro ativo, né? O Frei Adelmo também pode completar. Então, né, vamos passar para mais uma pergunta, né? Agora, com o Frei André, sobre assistência feminina, né? Muito pouco se ouve falar sobre assistência feminina, né? Tanto na UFS quanto na Jufra. Temos a irmã Raquel, de Corinto, né, que acompanha a fraternidade lá, e ela relatou um pouco dessa assistência feminina, sendo ela, né, que ela foi chamada pelo pelo provincial, mas ela não sabia muito o que era, na realidade, assistência feminina, né? Mas ela tem um prazer fazer parte dessa assistência feminina e tem muito a conhecer, né? Frei André, conte um pouco sobre como conhecer melhor essa assistência feminina. É interessante, porque eu peguei o livro para ler sobre assistência feminina,
e estava escrito a responsabilidade pela assistência espiritual da UFS Jufra é tanto dos religiosos quanto das religiosas, né? Aí podemos cair num processo histórico, né? Se voltarmos a 2 séculos atrás, podemos ver que naquele momento de igreja existia várias vocações, muitas vocações, e não necessitava exclusivamente das irmãs estar dando assistência espiritual, né? Aí a gente cai, podemos trazer para o contexto atual, até você, Jufra UFS, quão pouco de vocação temos, né? Aí a gente olhando para esse cenário novo, a gente temos que ver a possibilidade das irmãs também fazerem parte desse contexto. Pegamos como exemplo Três Corações. Será que nós vamos pedir assistência espiritual para os capuchinhos que estão lá em Poços, ou vamos pedir assistência espiritual para as franciscanas do Senhor que está em Baipendi? Então, eu acho que o primeiro passo mesmo é a gente ter abertura. Para depois, sim, ir atrás da assistência espiritual feminina, onde não tem assistência masculina. E é importante lembrar que a assistência feminina não é como se fosse tapa-buraco. Eu não vou atrás das irmãs porque não se tem frades. Mas a gente deve lembrar do manual do OFS, que está escrito que a assistência espiritual é tanto do religioso quanto das religiosas. E só completando, a gente sabe também da dificuldade dos freis, né? Às vezes os freis têm muitas atribuições. E talvez as clarissas, não que elas sejam menos, mas talvez não tenham tantas atribuições igual os freis, né? Eu acho que é mais a gente estar procurando, como se diz, conhecendo mesmo, né? Esse trabalho da assistência feminina, que é tão importante quanto a assistência masculina. Aí é aquilo que eu falei, né? A gente ter a coragem de ter abertura. Porque eu achei lindo quando eu cheguei no encontro e descobri meio do ano passado, que eu descobri que em Belo Horizonte tinha assistência feminina. Eu fiquei tão feliz por causa da ver essa abertura que o governo, né? Que esse governo que vai sair o ano que vem, né? Mas a gente vê a abertura desse processo para essas pessoas, né? Aí, que nem eu falei lá de Três Corações, né? Será que nós vamos pedir assistência em Poços para os capuchinhos ou em Baipendi para as irmãs franciscanas do Senhor? São possibilidades, tá vendo? A gente tem que trabalhar com possibilidades e com ideias. Por causa a gente não pode deixar, não podemos deixar de assistir, por exemplo, Poços, o Frei que está lá, assiste 5 fraternidades. E nós sabemos a quantidade de irmãs que tem lá, nós temos esses dados, né? É para a gente criar um pouquinho de atenção também, né? Isso mesmo, Frei André. Agora a pergunta é para o Frei Marcos. Para a gente continuar, né, nosso bate-papo, Frei Marcos, conte um pouco mais, né, quais são as alegrias e tristezas ou dificuldades, né, que se tem quanto assistente espiritual da Jufra e da UFS. Felicidades tem sido bastante desde o momento que eu conheci da experiência da Jufra que eu fiz em Carmo, né? Porque até então não conhecia a Jufra e tampouco a UFS. Com essa participação dos encontros, eu pude partilhar um pouco mais. No Congresso Nacional também que eu fui, em Anápolis, eu pude ter uma visão diferenciada de Jufra e UFS, de perceber várias pessoas de vários estados, né, ali presente, buscando construir algo junto. Então, a partir do momento que eu estive realmente fazendo a experiência, eu pude ver como que os irmãos, que são de lugares diferentes, de funções diferentes, funções que eu estou falando civis, né, diferentes. Então, tem pessoas de várias áreas do conhecimento e que juntos ali buscam formar uma fraternidade. Isso, para mim, é felicidade. E, principalmente, que buscam comungar e testemunhar um carisma específico. O carisma ao qual eu também busco testemunhar e comungar todos os dias.
Então, isso para mim é uma felicidade, perceber isso. E tristezas, por vezes, é quando a gente percebe que são muitas funções que a gente vai tendo e, por vezes, a gente fica um pouco atarefado. Infelizmente, esse ano mesmo, com a pandemia, a gente ficou meio distante de tudo. Aí vem a questão de faculdade também, porque muitos de nós aqui estamos estudando ainda. Então, junto a questão acadêmica, e como a gente vai administrar isso? Antes a gente conseguia fazer algumas visitas, mas mesmo assim algumas visitas eram um pouco corridas por conta da agenda provincial, da agenda fraterna e da agenda da faculdade também, né? Então são várias agendas que a gente tem. Mas o bonito é ver que nós, quanto religiosos, temos essas agendas. Mas vocês da UFS, da Jufra, também têm a agenda de vocês. E além da agenda de vocês têm a agenda que é a mais importante, a agenda familiar. É sua vida com sua família, sua vida pessoal também, que é importante. Então é bonito ver isso, que apesar das dificuldades, a gente busca formar a fraternidade, a gente busca ir estar junto e fazer acontecer. Isso é bonito. Com certeza, né? E a gente também sente, né, a alegria de quando vocês estão com a gente, né? Isso é recíproco, né? Vocês mostram e demonstram esse amor, né? E dificuldade, como diz, a gente sempre vai encontrar, mas a gente tem que perseverar nesse caminho, né? Isso aí, Fran. Tá chegando aqui algumas questões, algumas perguntinhas da dona Ruth Gomes. Pelas constituições gerais, as fraternidades podem opinar na escolha dos assistentes. Isso está valendo ainda? Adão, você pode responder para a gente? Adão, seu microfone está desligado. Conseguiu? Consegui. A Ruth, muito bem. Tinha até alguém que pudesse perguntar, né, se as fraternidades podem opinar. Podem, sim, valendo. Só que mesmo que dá conosco, eu posso opinar para o meu provincial, para onde eu gostaria de possível transferência. Só que a gente fica sob a obediência. A gente opina e depois coloca para o conselho decidir. Então, é a questão da obediência, né? Não é aquilo, às vezes, que a gente quer, mas é aquele que é possível. Opinar. Agora, para quem opinar? Pode ser diretamente para o pode, mas ele é tão atarefado, é aí que vem nós, assistentes, precisamos prestar conta para o provincial daquilo que a gente está fazendo. Você precisa saber como está sendo. Então, é bom que fale para o assistente regional, no caso, nós 4 que estamos aqui. Eu gostaria, pensamos em fulano. Agora, existem critérios também. Eu posso opinar, mas colocado pelo Frei André, a feminina, em primeiro, atento para um assistente capuchinho, os capuchinhos, como eu disse, porque lá, naquela região específica, região de Três Corações, e são os capuchinhos que estão mais próximos. Lá não tem capuchinho, mas mais próximos são os capuchinhos. No caso, mais próximo, quer dizer, tem uma fraternidade ali por perto que possa acompanhar. Mas pode ser também frades menores. Frades menores pode ficar atentos para quem está naquela região. Então, se o Ian, eu, André, Marcos, sabemos dessa... Aí ele vai ponderar um provincial. Falar, olha, Frei Hilton, eu sei que em Três, a região mais próxima, pode que não, mas é uma casa nossa. E quem sabe não é algum frade nosso. Mas lá, a gente ficou sabendo, tem as irmãs. Você não pode nomear essa irmã? Nomeia a assistência feminina, são um dos 4, né? O capuchinho conventual, em Minas Gerais, nós não temos muitas, então temos uma representação pequena de conventual. Mas quem está na ativa mesmo são os capuchinhos, os menores, terceira ordem regular não temos. Está entre uns e nós, por enquanto.
Então, fica entre o Frei Hilton, quem que é o provincial dos Capuchinhos, eu não sei o nome agora, que fica para ver essa situação. Mas pode opinar lá com os regionais, com a gente, leva isso para o nosso. Outra pergunta aqui da Ana Carolina, Frei Jean, se puder responder para a gente. Como é feito o repasse do trabalho com a FS AJUF para os governos provinciais? Está compreendida a pergunta, Frei? Sim. Na nossa província é feito um relatório provincial. Neste relatório provincial, cada irmão com o trabalho que lhe foi confiado, faz um pequeno relatório do trabalho, né? E assim, isso é repassado para para os irmãos, né, da província, e depois ao irmão que assume o trabalho, para dar ali a continuidade no serviço. Importante essa questão da continuidade mesmo, porque vocês vão sempre estar nessa via de troca, de mudanças, de lugares diferentes, e precisa ser deixado um legado desse acompanhamento, né, para que isso seja uma constante depois. Mais uma questão aqui, vocês acreditam que o mapeamento da presença dos frades e religiosas franciscanas em Minas ajudaria na logística da nomeação para a assistência? E Jean, responde? Carol, ajuda sim muito, né? Eu rezo para que o mapeamento que a CFFB de Minas está fazendo, nós possamos também ter contato. E isso pode nos ajudar e muito. Mais uma questão. Como é feita a transição entre os assistentes em uma fraternidade? Eu acho que comentamos aqui, mas deve ter ficado aqui alguma dúvida ainda. Frei Marcos, pode repetir, por favor? Como é feita a transição entre os assistentes em uma fraternidade? O Jean já colocou um pouco disso, que esse relatório que é feito para o provincial deve ser passado para o assistente que fosse entrar no lugar do outro, assumir o serviço, né? Então, isso ajuda muito. A transição entre assistentes deve ser feita assim. Você passar todo o relatório do serviço de acompanhamento às fraternidades para quem está chegando e assim ajudar essa pessoa a conhecer um pouco sobre o serviço e sobre a função e o que está acontecendo ali, porque as pessoas às vezes estão chegando e não sabem o que está acontecendo. Por vezes pode acontecer de uma pessoa que vai assumir o serviço seja uma pessoa que já está envolvida, porque talvez está, digamos que, um assistente local passa a ser um assistente regional. Então, ele já tem um certo conhecimento, mas tem que acontecer um diálogo entre os assistentes, o que está deixando o cargo e o que está assumindo o cargo para haver uma informação sobre como que está, um parecer de como está. E esse relatório provincial ajuda muito, contribui bastante. Sim, Frei. Tem alguma reunião que acontece entre vocês, os que estão chegando, os que estão saindo, para ter essa passagem? Por vezes a gente tem que correr atrás também, né? A gente chega e pergunta como que tá, o que está acontecendo, pede relatório e incomoda as pessoas mesmo para saber. Se a gente quer conhecer, a gente tem que fazer isso por vezes, porque nem sempre tem uma reunião, nem sempre tem uma passagem tal qual eu falei. A gente que tem que criar essa possibilidade, essa oportunidade, senão a gente fica sem saber nada. O Washington, se eu não me engano, o Washington fez o pedido da profissão hoje, se eu não me engano, mas ele está questionando aqui, como estou dando os primeiros passos na família, gostaria de saber como se dá no dia a dia o acompanhamento. Gostaria de respondê-lo, Frei André? Nós temos os contatos frequentes através de WhatsApp, através de reuniões e através ô Frei, tá precisando disso, né? Mas é sempre nesses contatos, né? Assim, meio informal que se torna formal, né? Por exemplo, Frei, tá precisando... Pode falar.
Aí falei, vamos marcar uma reunião essa semana. Ah, tá bom, vamos marcar pelo WhatsApp, espalha para todo mundo. Aí, esses contatos, né, que a pandemia nos proporcionou, né, por causa, realmente, com o tempo de pandemia, nós tínhamos que nos reinventar, Pode falar, Frei Adelmo. Eu posso dizer, o Frei é bom lembrar que está falando pela, né? Eu acho que a Juva consegue mais envolver os assistentes, porque Jean e eu estamos, né, Jean, a gente, no telefonema que a gente fez, nós estamos querendo fazer em fevereiro, todos os assistentes, mesmo virtual, vamos ver mais em cima, né, André, vamos iniciar aqui, porque fevereiro, muito por causa das nomeações que estão se dando agora, está tendo muita transferência. Também um grupo de WhatsApp que seja mais dinâmico. Já existe um grupo de WhatsApp, nós queremos unificar. Pensamos juntos, a gente tem alguma coisa que você e eu estejamos mais atentos, não a menina, mas e eu mando mais para participação do grupo. Aqui a gente nota que tem o grupo, mas a participação, o Ana Paula e Franciele, e todos que estão ouvindo, eu vou dizer, deixa já, meia para nós, sabe, assistentes, às vezes o lobo está aí, a gente meio rezem por nós. Sim, Frei, a gente sabe que nós devemos melhorar todos os dias, né? E aprendizado, né? É uma via de mão dupla, né? Nós vamos aprendendo aqui a receber essa assistência de uma forma correta, né? Que é não, como foi dito em várias falas de vocês, não esquecendo na nossa autonomia como Ordem Franciscana Secular, como Jufra, mas recebendo carinhosamente essa fraternidade, né, viva, que é a assistência. Eu coloco aqui, como a Fabiana colocou nos comentários aí há algum tempinho, uns minutinhos atrás, como é bom, como somos felizes. Quem temos aqui no Regional de Minas, nós que temos essa assistência, nós somos felizes, né, em tê-los, em poder conviver, em poder ter essa troca de experiência, isso é muito válido. Então, isso se expanda, tanto para as fraternidades que não têm hoje ainda essa assistência, que vocês possam olhar com esse olhar amoroso de irmãos, de caridade mesmo, que precisa estar presente entre elas, e olhar também para as fraternidades que estão nascentes aí, né, que estão, assim, ansiosas para serem elegidas, que estão nesse anseio de estar convivendo com essa família, que isso seja, assim, uma bandeira que vocês possam lutar aí pela frente, tá bom? Irmão, eu agradeço aos frades que nos são os assistentes. Frei Jean, quer falar? Só recordar, né, que aos irmãos, né, das fraternidades, se por acaso, né, ainda não tem assistente espiritual, que comunique, né, a mim, ou a Frei Adelmo, ou qualquer um, né, do Conselho Regional, para que nós possamos estar aí juntos nessa caminhada. Porque, como o Frei Adelmo disse, né, uma vez que a fraternidade está sem assistência, pode recorrer que nós dois assumimos a assistência enquanto não encontrarmos aí um irmão ou irmã. Obrigada, Frei, bom saber. Franciele, você deseja alguma palavra? Só ressaltar mesmo, né, a importância dos assistentes espirituais para a Jufra, né? Porque nas visitas fraternas que eu faço juntamente com eles, muito é questionado, né, aquele assistente local que as fraternidades Jufras não têm. E a gente entende que o assistente espiritual é aquele braço direito da Jufra, né? É aquele pastor que nos guia diante das dificuldades que a fraternidade apresenta, né? É aquele conselheiro, né? E ele nos ajuda nessa espiritualidade. Ele é uma peça fundamental do quebra-cabeça. Então, ele é muito importante para a Jufra quanto para o UFS. E, se Deus quiser, as coisas vão se endireitar para a gente ter mais assistentes espirituais nas nossas Jufras e UFS. É isso que eu gostaria de falar. Eu vou deixar aqui, então, foi colocado o comentário da Carol, fazer o pedido, né, em voz para vocês que são nossos assistentes
Jufra e OFS regional, que fomentem esse repasse entre os assistentes, que ele é fundamental para que aconteça, não se perca esse laço, que não se perca esse convívio, né? Que possam acolher o nosso pedido aí carinhosamente, tá? Que esses repasses sejam feitos, por favor, irmãos, tá bom? Meninos, mais alguma colocação? Frei Jean, Frei Adelmo, Frei Marcos, Frei André? Alguma questão que vocês acham que possam ter passado, que seja importante? Ok, muito as nossas preces. Com amor e confiança, vamos apresentar a Deus, Mãe que nos alimenta e nos guia, os nossos pedidos, as nossas súplicas, cantando. Até onde seu microfone está fechado. A cada invocação, nós iremos responder cantando, então, ó Senhor, escuta a nossa prece. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Por todos os nossos irmãos e irmãs que morreram durante o coronavírus, que o Senhor Deus possa acolher cada uma em seu seio, que o Senhor Deus também possa acolher todos os familiares que se encontram enlutados por conta dessas mortes, e que sempre possam encontrar o amor misericordioso. Cantemos. Ó Senhor, Ó Senhor, escuta a nossa prece. Escuta a nossa prece. Pelas nossas fraternidades de Jufra e OFS, para que, guiados pela força do Espírito Santo, frutifique cada vez mais na vocação e no seguimento de Cristo, aos passos de São Francisco de Assis. Ó Senhor, escuta a nossa prece. por todos aqueles e aquelas que se encontram fora de suas pátrias, que o Senhor Deus possa acolher a cada um, a cada uma, que eles possam encontrar sempre o amor e a misericórdia do Deus que sustenta e que governa e guia. Cantemos. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Oremos. Senhor Deus, luz ardente de amor eterno, concedei que, inflamados na vossa caridade, no mesmo amor, e amemos a vós, acima de tudo, e aos irmãos, por vossa causa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Então é isso, irmãos. Agradecemos a todos que ficaram aí com a gente nessa live e convidamos também para o dia 22 do 11, às 17 horas, temos a nossa última live dos encontros distritais, com o tema espiritualidade em tempos de pandemia. Nós contamos aí com a presença de todos os irmãos e irmãs, convidem aí as pessoas que estão no processo vocacional, tá? Esse é um momento de
acendermos aí no coraçãozinho as chamas franciscanas que tem por essa Minas Gerais. Agradeço de coração aos freis que estiveram aqui com a gente nesse momento. Obrigada pelo carinho com a ordem. E obrigada a todos que participaram aí pelos sites, pelos chats, pelas perguntas, tá bom? Fiquem com Deus, boas semanas, bom trabalho para todo mundo aí. Querem despedir? Obrigado. Tá bom, crianças? Obrigado. Obrigado. Passe bem, pessoal. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Próximo. Se quiser terminar cantando, eu vou cantar aqui agora. Canta Francisco. Vamos todos cantar. Paz e bem, irmãos. Então tá. E que São Francisco esteja junto com a gente. Eu vou rezar agora o tempo todo. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, para com os teus. Nos olhos dos pobres, no rosto, eu vejo Francisco, dito de amor. É índio operário, é negro latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, ternura, cravas, mudanças que o povo era. Sus pequenos ordem frequente, reconstrói na paixão do pobre. A criança nuas nessas armadas, a Francisco povo sendo perseguido, a jovem sem teto e nem sonhos, a um mente oprimido. Mãos vazias, solidariedade.